Hoje eu vou mostrar para vocês qual a principal atividade a ser trabalhada em crianças com autismo e por que ela é tão importante no desenvolvimento de crianças que têm esse perfil. Para quem não me conhece, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre os níveis de intensidade dos sintomas e dizer o porquê que tanto no grau mais leve quanto no grau mais intenso da manifestação desses sintomas, o exercício é o mais recomendado e é o mais importante. Então, se vocês verem esse vídeo, se vocês vieram até esse vídeo, provavelmente vocês já sabem que essas divisões são categorias pelos níveis de intensidade relacionados principalmente a 3 disfunções principais, dentro do espectro autista. São as dificuldades na comunicação, as habilidades sociais e os comportamentos repetitivos, que são as estereotipias. Relacionado às estereotipias, que não é o tema central desse vídeo, embora tenha uma certa relação, a minha recomendação sempre foi, sem dúvida, o ABA, que é o que tem mais evidências científicas e o que você pode metrificar melhor ali a evolução da criança. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que entre essas 3 disfunções estão relacionadas a uma dominante, que é a comunicação. Então, independente dos graus do diagnóstico, uma criança autista que não desenvolveu a habilidade de comunicação está estacionada na 3ª camada da personalidade. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre camadas da personalidade, sobre a teoria das camadas, porque não são todos os profissionais que abordam esse estudo, mas eu levo em consideração esses aspectos porque eu vejo uma certa coerência, eu vejo um fundamento na manifestação das características do autismo, especialmente nessa fase. E eu acho importante, então, repassar essas informações, porque eu observo resultados clínicos, inclusive dentro dos estudos científicos também há algumas evidências, há muitas evidências. Explicando para vocês melhor sobre as camadas da personalidade, a camada é a síntese da personalidade. Só para vocês entenderem a diferença que existem, só para vocês entenderem um pouco as diferenças, Existem aspectos relacionados à personalidade e ao temperamento. Diferente do temperamento, que é onde de nós partimos daquilo que em nós não pode ser mudado, existe também uma teoria que estuda as mudanças de consciência que ocorrem ao longo da nossa vida, dentro do processo de evolução do homem. E essas mudanças de consciência são caracterizadas pela passagem de uma camada para outra camada. Em outras palavras, se trata de um novo padrão de consciência a cada camada superada. Essas camadas, são 12 camadas ao todo, essas camadas elas não têm a ver com a personalidade em si, como o nome diz. Ela não diz respeito à estrutura da personalidade, mas ao desenvolvimento ideal do ser humano. Então, isso que é estudado dentro da teoria das camadas é o ideal que leva em consideração, por exemplo, aspectos como a idade. Então, existe, portanto, um modelo ideal e em cada etapa da vida que varia mais ou menos de acordo com essa idade e com a evolução do ser humano. Porque nem sempre a camada diz respeito somente à idade, uma vez que muitas pessoas elas podem estacionar em uma camada, como por exemplo a gente fala muito da 4ª camada, Então, às vezes a gente paralisa naquela camada. Então, é importante dizer que essas mudanças são mudanças de consciência, como eu já tinha falado antes. E cada camada tem uma consciência particular que vai dar finalidade aos nossos atos, às nossas ações. Cada camada tem um objetivo a ser alcançado. E isso se prolonga da infância até a vida adulta. Isso se estende, prolonga não é bem a palavra certa, se estende da infância até a vida adulta. Porque esse processo vai até a vida adulta, essa evolução. Então, se eu passar de uma camada para outra, esse objetivo ele muda
e nós também mudamos porque o objetivo mudou. Então, nós mudamos esse estado de consciência. Eu vou dar um exemplo. Um bebê recém-nascido, ele tem necessidades físicas e tem necessidades mórbidas, né? Ele tem os sofrimentos dessa camada de um bebê recém-nascido giram em torno de necessidades, né, que são semelhantes a isso, né? Então, o objeto dessa camada, ele tem fome, ele tem sono, ele tem sede, ele tem dor. Então, esses são os objetivos dessa camada, sanar essas necessidades. Ele não tem outras necessidades muito maiores, como por exemplo de um adulto. Ou seja, é a camada que dá finalidade ao ato. Assim observa essa teoria, tá? Mas eu estou falando isso para você fazer uma observação, mas eu estou falando isso para fazer uma observação dentro do espectro autista, né? Que consiste que crianças autistas que não desenvolveram habilidades de comunicação e de linguagem, elas estão presas na terceira camada da personalidade, tá? A gente pode ver, por exemplo, nas teorias de Piaget, no behaviorismo e outros teóricos, eles descreveram o processo cognitivo, né, que esquematicamente é o mesmo, mas como esse processo cognitivo é muito complexo, existem alguns elementos de variação dentro dele. Então, em outras palavras, o que o indivíduo irá aprender e como ele irá aprender depende de fatores distintos, né? Depende de 4 fatores especialmente. Em parte da hereditariedade, né? Em parte do meio ambiente, outra parte vai depender da livre vontade do indivíduo e, é claro, também desse processo cognitivo. Porém, a história do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, ela não depende dessa hereditariedade, pois a hereditariedade, ela não determina as oportunidades, não é mesmo? A capacidade de absorção. Então, isso está fora da hereditariedade, né? A parte cognitiva. Até a segunda camada depende também dessa hereditariedade, né? Mas a partir da terceira não depende mais. Só para que nós entendamos. Entre os 2 e os 7 anos de idade, a criança ela faz um esforço gigantesco para aprender. Nessa idade, a criança está o tempo todo buscando conhecimento de forma voluntária, né? Essa idade ela é ideal para aprender muitas coisas de forma natural e agradável, porque a criança faz esse movimento de inclinação para o conhecimento, né? Isso também significa, né, a gente pode tirar uma conclusão, o que é mais importante para a criança nessa fase é que ela compreender e dominar os assuntos, né? Ou seja, nessa fase, o desafio da criança, e que parte dela mesma, é compreender as coisas ao redor dela, né? Por isso, nessa idade, a criança sofre, a criança inclusive sofre muito quando ela fracassa, né? A gente pode observar isso em crianças dessa idade. Então, porque os sofrimentos dessa camada e tudo que gira em torno da terceira camada está relacionado ao processo de aprendizado, né? Um outro exemplo, um exercício para uma criança, ele pode cansá-la ou irritá-la, né? Porque essa camada, quando a criança ela está fazendo, ela faz alguma brincadeira, ou pelo menos que ela tenta executar alguma atividade, né? E ela não consegue, ela se frustra, ou aquilo fadiga ela, né? Pelas vezes que ela repete, ou ela se irrita, né? Porque essa camada indica para ela, principalmente, dar significações ao meio em que ela vive. Para que ela faça isso, ela precisa da aquisição e do domínio da linguagem, porque sem isso, ela não consegue se comunicar, nem entender o outro e as suas demandas, e nem as demandas dela mesma, né? E nesse processo, né? Se ela não entende esse mundo onde ela vive. Então, o sofrimento é de ordem de fracasso ou de sucesso, como se fosse um desajuste entre a criança e ela mesma. Se ela fracassa, ela entende que o problema está com ela. A diferença está entre o que ela pretende fazer e o que ela consegue fazer.
né? O sofrimento dela está aí. Esse tipo de fracasso dessa idade, ele não deixa traumas, né? Pois a própria evolução do indivíduo supera essas frustrações, né? Então, voltando aqui para o espectro autista, a criança autista, ela não dominou esses aspectos da linguagem, então ela fica presa ali na terceira camada, já que o objetivo, para que nós partimos da terceira para a quarta camada, nós precisamos desenvolver linguagem, tá? É o objetivo. Então aqui, nós chegamos ao centro da aula, né? Que diz respeito à principal habilidade para se trabalhar com uma criança autista é desenvolver o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, né? Especialmente linguagem. Existem várias formas de comunicação, é claro, nós sabemos que existem meios alternativos. Eu mesmo tenho um material auxiliar, né? Mas o ideal mesmo é que a criança fale, claro. A gente não vai andar em torno de uma expectativa exagerada, mas a gente tem que trabalhar nessa linha, né? Passando dessa camada, da terceira camada, a mudança da criança é imensa, né? Existem formas de comunicação, embora a criança seja não verbal, ela pode ser uma boa comunicadora, né? Então, essas habilidades de comunicação, né, e de aquisição de linguagem, ela tem que ter. Então, eu gosto muito de falar, e eu repito várias vezes, de ter um objetivo por vez, né? Eu acho que funciona mais quando você foca em algo, quando você põe todo o seu empenho, toda a sua força para alcançar um objetivo. Então, que isso esteja bem claro. Até porque, às vezes, os pais, na tentativa de fazer o melhor para os filhos, claro, eles sempre terceirizam essas atividades e, tendo em vista até as evidências científicas, essa evolução da criança é muito maior quando é feita em casa, né? Quando os pais acompanham, né? Eles têm um papel muito importante. Mas é claro, né? Isso vai depender da demanda, né? Vai depender de cada família. Mas multi-intervenções, a gente vê também que dentro das evidências científicas, a gente não vê muitas evidências quando você faz esse foco, você não tem um foco, quando você faz algo generalizado, essas multi-intervenções. Então, isso é pouco difundido, né? Mas não tem evidências científicas, né? Então, assim, mas vai de cada família escolher o melhor, né? Então, eu tô aqui repassando informações. Mas eu queria deixar essa chave para vocês, né? Porque a terceira camada é uma camada de transição, né? Para que a criança atravesse da camada 3 para a camada 4, ela precisa dessa mudança de consciência para o nível seguinte. E ela, consequentemente, precisa dessa linguagem, tá? Então, se empenhe nisso com toda a força. Na próxima aula eu vou tentar falar sobre o caminho mais rápido para conseguir essas habilidades de fala, né? Em crianças com TEA, existe sim evidências científicas, existem meios mais rápidos de conseguir isso e mais efetivos, e é isso que a gente vai falar na próxima aula, né? Então, essa aula eu queria só focar na principal atividade, que envolvem essas três dificuldades da criança autista, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar comentários ou temas de aula para a gente conversar futuramente, eu vou ficar muito feliz em responder vocês, em atender vocês nos pedidos. Então é isso, gente.